Olha, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, tomou umas decisões recentes que estão, assim, redesenhando as fronteiras do que é aceitável em um processo criminal aqui no Brasil. Nessa nossa análise, a gente vai direto ao ponto, tá? Vamos ver o que está valendo como prova, quais são as regras do jogo dentro de um tribunal e como a justiça está encarando a era digital. E para começar, já trago uma pergunta que parece coisa de filme, mas foi o centro de um caso bem real no STJ. Uma carta psicografada pode ser usada como prova em um julgamento? A resposta do tribunal para essa questão, olha, já nos diz muito sobre os pilares da justiça por aqui. Então, bora lá! Nossa jornada vai passar por 4 pilares que estão sustentando a justiça brasileira hoje. Primeiro, a gente vai entender o que o STJ considera uma prova válida. Depois, a gente entra nas regras que garantem um jogo justo. Em seguida, vamos ver como a investigação está se virando nesse mundo online. E, por fim, vamos dar uma espiada no que vem por aí, nas próximas grandes decisões do tribunal. Bom, o primeiro pilar de qualquer julgamento é a prova. É o básico, né? Sem uma prova sólida, confiável, não tem justiça. Mas o que exatamente faz uma prova ser válida aos olhos da lei? E aqui, voltando naquele caso da carta psicografada, o STJ traçou uma linha bem clara na areia. De um lado, a gente tem o ato de fé. Isso é do campo pessoal, da crença de cada um e não precisa de lógica. Do outro lado, tem o ato de prova, que é a base de tudo no processo judicial e que exige, sim, uma demonstração racional. São dois universos que no tribunal simplesmente não se misturam. E aqui está a decisão final. Idoneidade epistêmica. Esse termo técnico todo aí quer dizer uma coisa bem simples, na verdade. Se não dá para a gente verificar, não dá para a gente julgar. A justiça precisa de fatos que possam ser testados, analisados, contestados, e não de crenças que dependem só da fé. Certo, então a origem da prova tem que ser racional. Entendido. Mas e depois que ela é coletada? A jornada que essa prova faz até chegar no tribunal é igualmente importante. E é isso que nos leva a um conceito fundamental. A tal da cadeia de custódia. Pensa nela como se fosse o código de rastreamento de uma encomenda muito importante. Cada passo, desde a coleta da prova lá na cena do crime, até a análise e o armazenamento, tudo tem que ser documentado tintim por tintim. Para quê? Para garantir que essa prova não foi alterada, contaminada ou até perdida no meio do caminho. E por que isso importa tanto? Porque essa regra protege todo mundo. Nesse caso aqui, umas mídias que serviram de base para uma perícia simplesmente sumiram. O que o STJ disse? Bom, se a defesa não pode acessar o material original para fazer a própria análise para contraprovar, a evidência simplesmente não vale mais nada. Isso garante que a prova usada contra alguém é exatamente a mesma que foi coletada, sem nenhuma alteração. Mas olha, ter provas válidas é só metade da história. O jeito como elas são usadas no jogo do julgamento é tão crucial quanto, para garantir que o resultado seja justo. Imagina só essa situação. Um júri dá um veredito, mas o tribunal anula a decisão porque ela foi completamente contra as provas. Aí, um novo júri é convocado. A pergunta que fica é: pode aparecer prova nova ou testemunha nova nesse segundo julgamento? A resposta da STJ é um sonoro não. O objetivo é bem claro: fazer com que um novo grupo de jurados reavalie exatamente o mesmo conjunto de provas. Em outras palavras, não é uma segunda chance para a acusação ou para a defesa trazer algo novo para a mesa. É, na verdade, uma segunda opinião sobre o mesmo caso. Se fosse permitido trazer novas provas, mudaria o jogo todo, e aí perderia o sentido da regra, que é justamente verificar se a primeira decisão foi de fato um erro com base no que foi apresentado originalmente. Agora vamos para o campo de batalha do século XXI. A internet. Como é que a polícia pode investigar crimes online sem violar direitos fundamentais? O STJ teve que desenhar uma linha bem clara aqui. O tribunal analisou duas técnicas bem diferentes. A ronda virtual é como se fosse um policial patrulhando uma praça pública. Ele pode observar o que está à vista de todo mundo. Já a infiltração de agentes é tipo um policial disfarçado entrando na casa de alguém. Para isso, ele precisa de um mandado. A primeira, que é feita em redes públicas, não precisa de autorização judicial. A segunda, por ser invasiva, claro que exige. A lógica aqui é super importante para a nossa vida digital. O que uma pessoa expõe numa praça pública online, tipo uma rede de compartilhamento P2P, pode ser visto. Agora, o que acontece num espaço privado, como um grupo de mensagens fechado, tem uma proteção muito maior.
Essa decisão acaba definindo o que a lei considera público e o que ela considera privado na internet. Para fechar, vamos olhar para o futuro. Mas não um futuro distante, não. O STJ tem um jeito de decidir questões que afetam o país inteiro de uma vez só. São os temas repetitivos, e a decisão que sai dali vira regra para todos os juízes. Quando a gente vê esse selo de precedente qualificado, já dá para saber que vem uma decisão de impacto enorme por aí. E recentemente, 3 novos temas entraram nesse radar. Vamos tentar entender o impacto disso na prática. O tema 1391 vai decidir a ordem de pagamento de dívidas, o que afeta empresas em crise e todos os condomínios que dependem dessa grana. O 1392 mexe direto no bolso do governo e no trabalho de milhares de advogados. E o 1393, nossa, é uma questão fundamental sobre justiça tributária. Uma família pode ser cobrada por uma dívida fiscal da qual o falecido nunca foi nem notificado formalmente? Então, o que a gente tira disso tudo? Desde a recusa de uma prova baseada na fé até as regras para investigação online, cada uma dessas decisões do STJ reforça um princípio central: a busca por um processo que seja, acima de tudo, racional, controlável e justo para todo mundo. E essas regras, sabe, não são só para advogados e juízes. Elas são a base da nossa confiança no sistema. Ao colocar limites claros para as provas, para os procedimentos, para as investigações, a justiça constrói a fundação de uma sociedade mais previsível e segura. A pergunta que fica no ar é: como esse equilíbrio, que está sempre sendo ajustado entre o poder do Estado e os direitos de cada um, molda a justiça em que a gente vive?